dà un po' di fastidio quando sento cristiani che recitano versetti della Bibbia come i pappagalli. Oh sì, oh il Signore dice, voi così. Ma tu sei incontrato col Signore con quel versetto? Non è un problema solo di memoria, il problema della memoria del cuore, quella che ti apre per l'incontro col Signore. E quella parola, quel versetto, ti porta all'incontro con il Signore. Aujourd'hui, Anouk va faire face à de nombreuses exceptions. La fois où Eric a reçu des amis pour un verre. La fois où Félix et Sophie ont passé l'après-midi avec leurs grands-parents. La fois où Régent et Martine ont rendu visite à leur fille pour l'anniversaire du petit dernier. Anouk est infirmière et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles tout le temps, sans exception. Globex 2000. A Casa do Câmbio. Trocamos dinheiro para 80 países. Temos as melhores taxas do mercado e não cobramos comissão na transação. Estamos há 20 anos no Quebec. Agora com 7 sucursais. Negociamos com empresas e particulares. Convertir avant de partir. Se precisa de euros, venha a Globex 2000. Globex 2000. Aqui em Carroceria Barão, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Barão ao vosso dispor já há 20 anos. Estamos situados no 5757 Martineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo! Chaque fois que vous portez un masque, souvenez-vous que c'est pour qu'on puisse recommencer à faire ça et ça. Chaque fois que vous vous lavez les mains, souvenez-vous que c'est pour qu'un jour on en profite comme eux et eux. Chaque fois que vous vous rassemblez ici, souvenez-vous qu'à un moment donné, on pourra tous être ensemble ici et ici. Protégeons-nous les uns les autres de la COVID-19. Un message du gouvernement du Canada. Aqui Augusto Fernandes, agora com a Remax Infinité, para bem servir a comunidade portuguesa em Quebec. O Cocorico informa os seus clientes que nesta fase da Covid-19 mantém-se aberto 7 dias por semana. Agora com o serviço de Uber na entrega. Cocorico. Há 50 anos a servir no bairro português.
Portugal, Portugal é que é. Quina-Solé, Quina-Solé, Quina-Solé. Quinas, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. Mestre Maharishi, o maior astrólogo na América do Norte, traz as soluções a 100% para os seus problemas. Mestre Maharishi, consulta em privado e confidencial. Mestre Maharishi, Montreal 438-220-5353. Mestre Maharishi. Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração deste domingo, é o quarto do tempo comum. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e fortalecei-vos. Buscai constantemente a sua face. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e fortalecei-vos. Buscai constantemente a sua face. Cantai, entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e fortalecei-vos. Buscai constantemente a sua face. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e fortalecei-vos. Buscai constantemente a sua face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e fortalecei-vos. Buscai constantemente a sua face. As intenções desta celebração: Maria do Carmo de Carvalho, Maria Amália Casaca, Maria dos Anjos Melo, Landalino Vitória, Gilberto da Ponte, António Matias, João Evangelista Guiomar, Leonildo Miranda, Alfredo Medeiros, Francisco Machado, Maria do Céu Medeiros, Jacinto Pimentel, Alfredo Rodrigues, António Linhares Rosunina,
David Castelo, família Freitas e família Pacheco, Eduarda de Sá e Natália Tavares, António Mota Paiva, Luís Jardim, Maria Lourdes Linhares, António Carvalho, António Raposo, a pedido da família, Ana Maria Roque, Eduarda Rodrigues de Sá, Fernanda Couto, José Pacheco, Manuela Arruda Botelho, António Raposo, Filomena Vieira, Maria Vilma Couto, Maria dos Anjos Arruda, Noé Miranda, Hilda Garcia, Manuel Tavares e Úrsula Guiomar, Maria Estrela da Silva, António Correia da Silva, Luísa Teixeira e Manuel Teixeira. Tu que nas margens do lago não escolhes nem sábios nem ricos, queres somente que eu te siga, Senhor. Tu fixaste os meus olhos e quiseste meu nome chamar, e eu deixei o meu barco na praia e contigo encontrei outro mar. Irmãos e irmãs, bem-vindos a essa celebração da Eucaristia. Hoje, essa missa é televisionada no canal 893, é onde ela está sendo apresentada, que é um canal da Bel, que é TV a cabo. Também aparece no Facebook e também aparece no YouTube. Muito bem, irmãos, vamos agora iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Deus, Ele sempre nos chama à conversão. Cada dia a gente tenta se aproximar mais e mais da vontade de Deus, da palavra de Deus em nossa vida, vivendo a nossa fé com simplicidade, às vezes dentro de muitos desafios também, às vezes com muitas fraquezas. Mas Deus, Ele sempre está nos chamando. Vamos nesse momento reconhecer que nós somos pecadores e vamos juntos confessar. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria e aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, piedade. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: O Senhor, teu Deus, fará surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste ao Senhor, teu Deus. No Horebe, no dia da Assembleia, não ouvirei jamais a voz do Senhor, meu Deus. Não verei este grande fogo para não morrer. O Senhor disse-me: Eles têm razão. Farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras, que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas, se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Refrão: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Se ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, exclamemos a Deus nosso Salvador, mas à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fechei os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, e nós, o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fechei os vossos corações. Vinde, protegei-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, por Ele é o nosso Deus, e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fechei os vossos corações. Quem dera ouvisses hoje a sua voz, não endereçais os vossos corações, como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me tentaram ou provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fechei os vossos corações. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não queria que andasses preocupados. Quem não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, com o modo de agradar o Senhor. Mas aquele que se casou preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar a esposa, e encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e virgem preocupam-se com os interesses do Senhor, para serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar o marido. Digo isto no vosso próprio interesse e não para vos armar uma cilada.
Tenho em vista os que mais convêm e vos pode unir ao Senhor sem desvios. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombra região da morte, uma luz se levantou. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. glória a vós, Senhor. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou a gritar: Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: que vem a ser isso? Uma nova doutrina, com tal autoridade, que até manda nos espíritos impuros, e eles obedecem-lhe. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pregação e os milagres de Jesus na região de Cafarnaum realmente chama a atenção dos escritores sagrados, Mateus, Marcos, Lucas, João. E Marcos hoje nos descreve justamente esse ministério de Jesus em andamento na região de Cafarnaum. Não faz muito tempo, a New York Times, que é um jornal de grande circulação aqui nos Estados Unidos, lançou uma matéria assim: uma década ruim para Deus. Segundo a New York Times, fazendo uma análise sobre as buscas dentro do Google nessa década, entre 2010 e 2020, essa última década. Então, a penúltima década teria sido melhor, entre 2000 e 2010, segundo a pesquisa, dizendo que as buscas, por exemplo, no Google para a igreja nessa última década caíram aproximadamente 15%, segundo eles. Enquanto que a busca por outras coisas menos recomendáveis subiu bastante. Então, a busca, por exemplo, por sites, esses sites com coisas sensuais, etc., essas coisas, subiu 80% agora na última década. A busca por substâncias alucinógenas, drogas, heroína, etc., subiu 30%, aproximadamente, né? E as pesquisas também que questionam a existência de Deus subiu bastante, sendo que o próprio número de pessoas indiferentes à religião, indiferentes à fé, também. E quando se analisa dentro da pesquisa, quando as pessoas fazem a pesquisa no Google e usam a palavra God, que é Deus, a pesquisa apenas aponta que as pessoas, em grande parte, estavam buscando a palavra God of War. God of War é um videogame, né? O Deus da guerra, né? É o Deus da guerra, que não tem exatamente nada a ver com o Deus, que é o nosso Deus antiguerra, é o Deus da guerra que o povo busca dentro do Google.
E talvez a pergunta que fica um pouco no ar é porque o interesse pela igreja diminuiu. Mas também a gente tem que se perguntar que papel que a igreja está fazendo no mundo, diante de um mundo em constante mudança, modificação. Será que a igreja está conseguindo dar um testemunho convincente desse nosso mundo em constante mudanças? Não sabemos. Mas também essas pesquisas não querem dizer grande coisa, são coisas circunstanciais, não é? Circunstanciais. Mas também pode apontar para um certo afastamento da igreja. Né? Afastamento da fé, talvez, pode ser também, talvez uma parcela. Mas tem que ser avaliado um pouco mais a fundo todos esses dados, não é? Mas quando Jesus ele é encontrado dentro de uma igreja, o que acontece? Quando se encontra Jesus de verdade, e quando se encontra a palavra de Deus que toca as pessoas, como isso que hoje Marcos está nos descrevendo claramente, né? Jesus ele entrou na sinagoga e coisas começaram a acontecer. Então, quando Jesus de fato é encontrado dentro de uma igreja, o que de fato a gente pode esperar? A gente pode esperar isso daqui que Marcos está descrevendo. As pessoas ficam maravilhadas, porque a palavra de Deus penetra a vida delas nesse momento. E nesse momento ocorre libertação de demônios, né? E a sua fama vai crescendo. Então, quando Jesus está dentro de uma igreja, não existe indiferentismo em relação à igreja. Quando Jesus é achado dentro da igreja, alguma coisa acontece. A pessoa ela vai sair diferente de quando ela entrou dentro da igreja, com toda certeza. Aqui Jesus, ele aparece dentro de uma sinagoga. Bom, o evangelista diz assim: na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Cafarnaum, que nós sabemos, é uma grande cidade, a região onde Jesus desenvolverá a maior parte do ministério dele. É justamente na região semipagã, região de Cafarnaum, que também era uma cidade que tinha um grande comércio e tinha sinagogas dos judeus nessa região. A sinagoga passou a existir, sobretudo depois do cativeiro, do ano 587, porque eles vão ser deportados para a Babilônia e os judeus, quando retornarem do cativeiro, eles não vão ter mais um templo de pé, eles vão ter que reconstruir um templo. Enquanto isso, eles constroem sinagogas. As sinagogas serão os lugares onde eles irão se reunir, começam a aparecer as construções sinagogais, justamente do ano 587 em diante, não é? Ou seja, é o lugar onde se estuda a palavra, é o lugar onde eles fazem as suas reuniões. Lucas 4,16, quando Jesus visitou Nazaré, em Nazaré, entrou numa sinagoga em dia de sábado, da mesma forma que aqui em Cafarnaum, segundo o seu costume. Então, ele já tinha o costume de frequentar os lugares que os judeus se reuniam para orar, para estudar a palavra de Deus, para ouvir a pregação, enfim, para louvar a Deus, enfim. Então, Jesus já tinha esse costume. Ok? Jesus era bem religioso, ao contrário do nosso mundo que não frequenta muita coisa mais, não é? Jesus era bem religioso. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade. Ficar admirado aqui é a mesma coisa que ficar atônito. Eles ficaram estonteados. É como se nunca tivessem ouvido a palavra ser pregada daquela forma. É a tradução que o evangelista faz para nós. Eles ficam estonteados. Como pode ser isso, não é? Como pode ser isso? É uma resposta comum quando se encontra Jesus Cristo. As pessoas ficam admiradas. Certamente era muito interessante ouvi-lo falar, que a palavra brotava de dentro dele, não é? Marcos 6:2. Muitos o ouviam tomados de admiração. De onde ele vinha essa doutrina, essa sabedoria? Essa é a reação em Nazaré. Nazaré tem uma reação bastante parecida com a mesma reação de Cafarnaum, dessa sinagoga dos judeus. Ou seja, as reações são as mesmas, em qualquer lugar onde Jesus vai. Marcos 7:37. E tanto mais se admiravam, ele faz bem todas as coisas, diziam eles, admirados, estonteados, estarrecidos, né? Ensinava como quem tem autoridade. Jesus, ele não ensinava como os mestres fariseus. Os mestres fariseus, eles não pregavam de própria inspiração. Os mestres fariseus citavam os escribas, os peritos, os antigos comentários que eram feitos na tradição dos rabinos. Ou seja, quando um mestre em Bíblia pregava, ele geralmente estava fazendo citações de outros comentaristas, né, bíblicos,
Mas Jesus não fazia isso. Jesus ele fala por si mesmo, ele não citava ninguém. Ou seja, Jesus ele prega pelo seu próprio poder e autoridade, ou seja, a palavra brota dele. Ele interpreta a palavra, ele não pega a interpretação de ninguém, ele interpreta a palavra. A interpretação é pessoal. Então, pregar a palavra de Deus no poder do Espírito era o que Jesus fazia. Ele fazia exatamente isso, ok? Então, para justamente fazer as pessoas caírem em si e começar a pensar a sua vida. Tanto que Hebreus, que comenta para nós, quando a palavra é pregada com esse espírito e esse poder, Hebreus capítulo 4 comenta justamente isso. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetrando a alma e o espírito e discernindo os pensamentos e intenções dos corações. Então, Jesus pregava exatamente isso, com alma, com espírito. E a palavra penetrava na cabeça, no coração das pessoas, na mente das pessoas, como uma espada de fogo penetrando. As pessoas saíam dali realmente pensando o que era a vida delas, né? Se elas estavam perto da palavra de Deus ou se elas estavam longe da palavra de Deus. Ninguém saía com dúvida dali, porque na boca de Jesus a palavra tinha fogo, então a palavra tinha um poder, que é justamente o que Hebreus 4 comenta. Então, os escribas faziam citações rotineiras, blá, 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 blá. E Jesus não fazia isso. Então, Jesus, ele pregava pelo próprio poder. Então, aonde Jesus fosse encontrado, a palavra tinha um poder próprio nele. Então, a palavra era ungida. E quando essa palavra é ungida, os demônios tremem. O que acontece exatamente dentro da sinagoga? A palavra está sendo pregada pelo próprio Jesus. E os demônios, quando ouvem essa palavra com tanto poder assim, tremem. Havia um homem possuído dentro da sinagoga. O demônio estava dentro de um homem que estava na sinagoga e ele vai gritar, não é? Ele dá um grito. Ora, é interessante colocar justamente a cena, porque Marcos, mais do que qualquer outro evangelista, é ele que mais fala sobre demônios, mais fala sobre possessões, mais fala sobre libertações. É o evangelista Marcos. Praticamente, página por página, ele vai contar algum caso de expulsão de demônios, de espíritos impuros, né? Sim, como é que o demônio pode estar dentro de uma sinagoga? Ou seja, está inclusive entre pessoas que estão rezando, não é? Até então ninguém poderia se dar conta que tinha uma pessoa talvez endemoniada, talvez ninguém tenha percebido isso claramente. Mas é possível sim, é possível que pessoas que não têm exatamente o Espírito Santo estejam no meio de nós. Ali é o espírito maligno possuindo uma pessoa. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, diz assim: quando o Espírito de Deus faz uma profecia contra a igreja de Esmirna, né? Eles são apenas uma sinagoga de Satanás. Ali não é apenas uma pessoa possuída, é uma sinagoga inteira que é devotada para Satanás. Isso é uma profecia contra uma igreja, né? Dentro do livro do Apocalipse. É uma referência à igreja de Esmirna, que estava muito, muito, muito longe de Deus. Estava nada perto de Deus. Estava tão impura quanto esse homem impuro dentro da sinagoga. A sinagoga de Satanás, o que é? Uma sinagoga de Satanás é simples a gente descrever. É quando os rituais não renovam as pessoas. É quando as regras e mais regras não levam para um relacionamento real com Deus. É quando os sermões, pregações e sermões realmente não têm presença do Espírito de Deus. Ou então quando a música que eles cantam não tem o senso da majestade de Deus. É simples a gente perceber o que é uma sinagoga de Satanás, referente ao caso da igreja de Esmirna. O demônio, então, ouvindo essa palavra, não conseguiu se controlar. Porque a palavra de Deus, pelo fato de penetrar como uma espada, atacou o demônio. A palavra de Cristo atacava o pecado, que a palavra de Cristo dá uma consciência do pecado, ilumina as consciências. Nossas consciências são obscurecidas nesses tempos difíceis, né? São obscurecidas, mas aqui não tem como. A palavra de Cristo ilumina, esclarece, toca as pessoas, inclusive vai tocar o Espírito, que vai se incomodar com essa pregação. O Espírito gritou, ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno?
Com certeza foi um grito tão grande que acordou os dorminhocos tudo dentro da sinagoga. Vocês sabem que dentro de igreja tem gente que dorme, né? Acordou os dorminhocos tudo, que o homem gritou ao ponto de berrar, não é? Gritou em agonia. A tradução do evangelista Marcos aqui, a tradução grega dele, é uma coisa, um grito de agonia, uma coisa agoniada, assim, um rugido de morte. Esse é o grito. Eu não sei como seria um grito de morte. Não sei se seria isso. Que Marcos está tentando dizer para nós. O que saiu da boca daquele homem foi a morte que saiu de dentro dele. Não tinha nada de vida dentro da boca dele. Não saiu nada, nada. Então o demônio até então ficou oculto, mas agora o demônio não consegue mais se esconder. Agora o demônio se revela. Que queres de nós, diz o demônio, que tens a ver conosco. É claro que a esfera de Deus é diferente da esfera do demônio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. De fato, o demônio não tem nada a ver com Cristo, Cristo não tem nada a ver com o demônio. Isso aqui seria um encontro de dois inimigos. Né? O ser humano não é inimigo de Deus, o demônio é inimigo de Deus. O ser humano é um pecador errante nessa vida, ele erra o caminho muitas vezes e Deus vai perdoá-lo porque não sabe o que está fazendo. Não é? A não ser que ele seja tão pervertido na sua obsessão em não querer se converter, que a pessoa pode objetivamente se tornar inimigo do Espírito Santo. É possível isso. Existe até o pecado contra o Espírito Santo, Jesus fala sobre isso. Agora, o demônio diz assim, viestes para nos destruir, eu sei quem tu és. O demônio ele fica enraivecido aqui porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Se o tempo do Messias chegou, o tempo do demônio está terminando. O seu império, o seu poder sobre o mundo vai se enfraquecendo cada vez mais, está caindo, não é? Mateus 8, 29. Jesus na região dos Gadarenos, região de Gádara, quando os demônios expulsos lá, 2 possessos que vinham lá dos túmulos, 2 pessoas possuídas, saíram do meio dos túmulos, viviam até na região da morte, né? Estavam mortos. Que tens a ver conosco, Filho de Deus, vieste para nos atormentar, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Aqui tem uma ironia do evangelista, né? Os demônios sabem quem é Jesus, mas o pessoal de Gádara não sabe quem é Jesus, os demônios sabem mais. Para dizer, os demônios sabem quem Cristo é, que é o Santo de Deus, e o povo de Gádara não sabe quem Jesus é. Inclusive vão expulsar Jesus de lá. Vão ficar com medo do prejuízo ser maior, porque 2.000 porcos vão cair lá em alto mar. Né? Os demônios vão pular para os porcos e vão sair dos homens. Vai haver a libertação daqueles homens e os porcos vão se precipitar em um prejuízo grande, né? Por isso eles mandam Jesus embora dali com medo do prejuízo. Vai se saber se não tem mais endemoniados na região. Bom, ela é uma região pagã? É uma região pagã, não é? Marcos 3,11. E quando o espírito imundo o viu, caiu diante dele e clamou, tu és o Santo de Deus. Mas o que Jesus fazia diante dessas aclamações dos demônios? Jesus mandava que eles se calassem. Jesus mandava eles calarem a boca, não permitia falar porque o conheciam. E é verdade, os demônios têm que se calar mesmo. Quem tem que proclamar o Filho de Deus somos nós, não são os demônios. Não são os demônios, somos nós que temos que proclamar. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência e deu um grande grito e saiu. Sacudir o homem com violência é como que convulsionar. Uma pessoa em convulsão, não sei se você já viu uma pessoa em convulsão. É uma pessoa em convulsão, ela convulsiona. É exatamente isso que aconteceu dentro da sinagoga. Rasgar é a mesma coisa que dilacerar. Ele convulsionou, deu um grito de morte e desapareceu. O demônio naquele momento saiu. Quer dizer, um grito doloroso de quem sofria, né? Então Jesus Cristo ele teve que lidar com muita gente sofrida nesse mundo. Inclusive essas pessoas que carregavam, né, esses pesos aqui espirituais, né, como possessões. Isso lembra Tiago capítulo 2, 19. Diz assim, creia que há um só Deus e faça o bem. Também os demônios creem e tremem, diz Tiago. Creem, mas tremem. Quer dizer, a fé não significa nada para o demônio. Eles podem acreditar na existência de Deus. Ter comunhão com o Espírito Santo de Deus não tem. Né? Então a nossa fé não pode ser morta, que está dizendo Tiago aqui, porque os demônios creem e tremem. E de fato, tremem de medo de Jesus, não é? Então Jesus ele veio para quê nesse mundo? O que o evangelista Marcos quer dizer para nós? Ele veio para derrotar o diabo e as suas obras.
1 João 3,8. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. E é o demônio que cega as pessoas nesse mundo. É ele que cega as pessoas incrédulas. 2 Coríntios 4,4. Para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou, a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho. As pessoas incrédulas, cegadas pelo Deus deste mundo, está falando aí de Satanás, não é? Ele é o Deus deste mundo. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz sob o maligno. Então o nosso mundo está debaixo de uma capa aí. Não é a capa do Espírito Santo, é do demônio mesmo. Né? Ele tenta as pessoas até o fim. Não faz muito tempo, alguns anos atrás aí, houve um massacre num colégio de Oregon, nos Estados Unidos. E o assassino, antes de matar, antes de dar um tiro na cabeça das pessoas, perguntava se era cristão. É cristão? Pá! Dava um tiro e matava, mais ou menos. Claro que Satanás está por debaixo de todo assassinato. Então, o dedo do demônio, isso não é apenas a perversidade do ser humano. As próprias guerras mundiais têm o dedo do demônio por detrás. Isso não é apenas perversidade humana. Isso é uma loucura dentro da humanidade. Mas Satanás costuma estar por detrás, manipulando os pauzinhos, né? Quando não é o Espírito Santo, é o Satanás. Por quê? Onde está Deus e onde está o Espírito Santo, não vai haver guerra. Tem paz. Tem paz. Mas aonde o dedo de Satanás está, ali vai ter loucura. Né? Vai ter crimes, vai ter ódio, vai ter assassinato e etc. A gente sabe que é isso. Isso é uma guerra entre luz e trevas. Bem, e a fama de Jesus, diz Marcos, logo se espalhou por toda parte. Ou seja, as pessoas iam vendo isso, né? Aquelas pregações nas sinagogas, onde ele estava, e os sinais acontecendo. Então, as pessoas foram falando, né? A fama foi crescendo. Não é como hoje, as coisas se espalham pela internet, mas não tinha internet naquele tempo. A fama de Jesus crescia boca a boca, né? As pessoas iam contando, falando, igual fogo na palha. Foram espalhando a fama de Jesus, não é? Ora, a lição para nós hoje aqui é muito simples. A gente precisa fazer todo o esforço possível para ficar longe de tudo aquilo que pode ter o dedo de Satanás nesse mundo. Tem que fazer um esforço para ficar longe disso. A gente não sabe aonde ele se esconde. Ele se esconde em muitos lugares, em muitas coisas. Então, ficar longe de ocultismo, ficar longe de bruxaria, dessas coisas desse mundo aí, é importante. Tá? A gente tem que buscar Deus verdadeiro. A gente não tem que buscar cultos estranhos nesse mundo. Tá? Inclusive, Efésios fala assim, né, para não dar lugar ao demônio. Efésios 4:27. Não deis lugar ao demônio. Como é que a gente pode dar lugar ao demônio? Depende. Às vezes, a pessoa inclina a vida dela para tal lugar, inclina a sua vida, seu comportamento, suas atitudes de tal maneira que ela não inclina para Deus. Ela pode inclinar para um lado contrário, um lado mais obscuro. Pessoas que têm vida muito desregrada desse mundo, inclina para um lado que não é o lado de Deus. Pessoas que vivem por aí nesse mundo correndo, pessoas que são casadas, mas vivem por aí, sabe, na vidinha solta. Não ficar apenas maravilhado com a palavra de Deus, mas buscar um real arrependimento na nossa vida. Mesmo que isso seja com luta, com dificuldade, mas faça isso. Faça isso. Nós temos que fazer isso. É difícil? É. O caminho é estreito para Deus? É estreito. Jesus Cristo falou que não era largo, nem fácil. Agora o caminho da perdição é largo, não é? Portanto, não ficar apenas admirado com Jesus, maravilhado. Não, aquelas pessoas saíram dali pensando em mudar a vida delas. Depois do que elas ouviram e depois do que elas viram, elas não tiveram dúvida. Elas saíram de lá pensando, tenho que melhorar, eu tenho que mudar. Porque esse profeta de Deus falou a verdade para mim hoje. Inclusive expulsou um demônio, né? Além de falar a verdade, expulsou, mandou um espírito mal voltar para o inferno, que é o lugar dele. Ora, eles saíram de lá pensando, refletindo, que é importante a gente sair, sabe, de uma oração, de uma sinagoga, de uma igreja. A gente tem que sair pensando um pouquinho mais sobre a nossa vida. E depois, esse homem possuído aqui não tinha liberdade. É claro que ele era um prisioneiro de Satanás. E Jesus Cristo rebentou as correntes do demônio na vida dessa pessoa. Rebentar correntes não é fácil. E eu também não estou dizendo que libertar
tirar um demônio da vida de uma pessoa seja uma coisa fácil, isso pode levar anos. Tá? Jesus Cristo fazia aquilo automaticamente porque Jesus Cristo é Jesus Cristo, olha. Mas a gente sabe que um exorcista vai ter bastante trabalho com isso, né? São coisas completamente diferentes, não é? Portanto, esse homem foi livre, porque ele não tinha liberdade, ele era um prisioneiro do demônio aqui. Mas a gente tem que colocar para nós essa questão. A falta de liberdade nesse homem cativo de Satanás me faz pensar o quê? Eu sou totalmente livre? Tenho liberdade na minha vida total e absoluta? Sou mestre de mim mesmo? Será que eu consigo governar a minha vida ou tenho coisas na minha vida com as quais eu tenho que lutar ainda para me libertar? Não é? É isso que eu tenho que pensar. Eu não posso olhar apenas para o caso do demônio e uma pessoa presa numa situação. Eu tenho que olhar quais são as minhas prisões também. Isso tem que me levar a pensar no outro sentido, que é onde Deus quer chegar em nossa vida, também para nos libertar, ou para nos libertar com seu poder. Então a gente precisa confiar nisso. Mas, no fundo, é um chamado à fé que Deus faz para cada um de nós. Pensemos nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Spiritum Sanctum
Vamos preparar o ofertório, vamos cantar. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não me esquecer de ti, meu amor, é como este pão que é trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimento o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Orai, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo, aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno, onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor. Fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade, adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, rezando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Cristian e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que lembramos as intenções de missa do povo. Também, em particular, quero lembrar a alma de Berta Pimentel. E todos aqueles na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Irmãos, a paz do Senhor esteja sempre convosco.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não te digo que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor e unidos na alegria, partir o pão do amor. Na vida caminha, quem come deste pão não anda sozinho, quem vive comunhão. Embora sendo muitos, é um do nosso Deus, com Ele vamos juntos, seguindo os passos seus. Na vida caminha, quem come deste pão não anda sozinho, quem vive em comunhão. Pela paz no mundo rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós. Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós os suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Ao longo desse mês, eu estou recebendo os dizimistas, os dízimos, as pessoas que têm contribuído na comunidade e todos aqueles que ainda podem vir a contribuir, pois muitos ainda não devolveram o dízimo. Mas a gente espera que ao longo desse mês, o mês que vem, fevereiro, haja aí uma contribuição para a nossa comunidade. E nesse momento é bem importante essa contribuição. Então, lembrando também, a abertura da igreja vai se dar no dia 8 de fevereiro em diante. Então, por enquanto, nós estamos ainda meio confinados, temos muito pouca gente participando e vamos continuar assim até 8 de fevereiro, quando a gente poderá dizer quantas pessoas de fato nós vamos poder ter aqui na igreja de volta após reabrirmos, digamos assim, fazemos a reabertura da igreja. Okay? O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Glória ao Senhor, louvor ao Senhor, canta-lhe terra inteira, bendizei o seu nome. Glória ao Senhor, louvor ao Senhor, anunciai a sua salvação. Cantemos glória ao nosso Deus, pelas maravilhas que Ele fez. Cantemos glória ao nosso Deus, pelas maravilhas que Ele fez. Glória ao Senhor, louvor ao Senhor, canta-lhe terra inteira, bendizei o seu nome. Glória ao Senhor, louvor ao Senhor, anunciai a sua salvação. Terminou a celebração do domingo. Hoje no Evangelho o encontro vai de esta liberdade que Deus nos deixa, mas a tentação está sempre lá. Por isso, ir ao encontro do bem, não viver através daquilo que é a tentação do mal. Deus é amor. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Aujourd'hui, Pierre va faire la connaissance de jumeaux de 23 ans et de leur mère qui ont contracté la COVID-19 lors d'une rencontre. D'un couple de personnes âgées aux soins intensifs après un souper avec leur fils. Et d'une dame dans le coma à la suite de la visite de sa petite fille. Pierre est préposé aux bénéficiaires et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles, tout le temps, sans exception. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Agora com terreno à venda para construir casa a 32 mil pés quadrados em zona residencial, no centro de São Juliane, perto de Juliette. Equipe Olivia Paiva, 514-707-8877. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com Colonial.
Mestre Maharishi, o maior astrólogo na América do Norte. Traz as soluções a 100% para os seus problemas. Mestre Maharishi, consulta em privado e confidencial. Mestre Maharishi, 438-220-5353. Mestre Maharishi. Chaque fois que vous portez un masque, souvenez-vous que c'est pour qu'on puisse recommencer à faire ça. Et ça. Chaque fois que vous vous lavez les mains, souvenez-vous que c'est pour qu'un jour on en profite comme eux. Et eux. Chaque fois que vous vous rassemblez ici, souvenez-vous qu'à un moment donné, on pourra tous être ensemble ici. Ici et ici. Protégeons-nous les uns les autres de la COVID-19. Un message du gouvernement du Canada. Chora Design. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design.